Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Francisco dos Santos e eu fui convidado pelo professor Elael a apresentar esse mini curso aqui nas atividades formativas de verão do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, nesse ano de 2024. Esse é um mini curso que eu estou apresentando, um curso avançado de relatividade geral, fundamentos, né? Esse curso é parte da minha pesquisa em ensino em conjunto com o professor Luiz Gustavo Almeida, da Universidade Federal do Acre. Bem, primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou, como eu disse, eu sou Rodrigo Francisco dos Santos. Essa é a minha identificação no ResearchGate, para quem quiser me encontrar por lá. Eu sou físico teórico, trabalho na área de astrofísica, relatividade geral e hidrodinâmica relativística. Esse é o meu ResearchGate, quem quiser me encontrar, meu e-mail. E eu tenho um canal no YouTube, né, onde eu ensino física, faço basicamente resenhas de livros, journal clubs, sobre artigos de física e livros de física, em especial relatividade geral, hidrodinâmica relativística e temas afins, né? Bem, quem quiser, inclusive, colaborar com o nosso canal, tá aí, né? Entrando naquilo que a gente veio fazer, que é a discussão acerca desse curso de avanços da relatividade geral. Eu vou apresentar aqui o meu resumo, que eu estou adotando nesse resumo, nesse curso, como referência, as notas da aula do professor Eric Poisson. Esse curso, ele, inclusive, o próprio Eric Poisson ministra, ele é da Universidade de Guelph, e eu vou tentar segui-las o mais próximo possível, né? Então, essa aqui é a primeira aula, em que eu vou falar um pouco, vou falar mais da primeira aula para vocês. Então, eu também submeti ao professor um curso de hidrodinâmica do vácuo físico, porém, a gente vai ser mais focado em aspectos quânticos. Ano passado, a gente ministrou um curso também de hidrodinâmica relativística, e esse curso aqui surgiu um balanço das dificuldades do curso do ano passado, onde a gente achou que seria interessante tratar um pouco mais de coisas que a gente não tratou no passado e que ficaram pendentes, que ficou muito corrido e tal. Então a gente resolveu apresentar aqui um tratamento de relatividade geral que vai um pouco além daquilo que é visto nas graduações, relatividade geral muito pouco visto nas graduações, e daquilo que é visto nas pós-graduações também. Normalmente, relatividade geral só aparece, seja na graduação ou na pós-graduação, em disciplinas eletivas, né? Então, a gente vai tratar aqui, dar alguns passos além do que é costumeiramente apresentado. Então, esse é um curso um pouquinho mais avançado, que ele visa justamente, eu pretendo, ele visa justamente avançar um pouco alguns conceitos em relatividade, em particular vetores, tensores, foram coisas que nós não tratamos no curso passado. Talvez esse curso aqui seja um pouco pré-requisito para aquele. Como é uma linha de pesquisa, a gente ainda está procurando achar qual é o melhor caminho para fazer um curso que saia da Física 4 e vá até a hidrodinâmica relativística, que é o que a gente quer tratar, né? E no cenário que a gente quer tratar. Nós ainda não conseguimos construir esse curso, nós estamos ainda pensando, fazendo testes. Então, esse aqui é uma dessas iniciativas de ensino de relatividade hidrodinâmica relativísticas que nós estamos tentando. Bem, o que eu pretendo abordar? Na aula 1, que é essa aqui, eu vou falar sobre vetores, tensores, diferenciação covariante e geodésicas. É bastante coisa para uma aula já, né?
A aula 2, eu vou fazer diferenciação de Lie, vetores e Killing, simetrias relativísticas. A aula 3, vou falar sobre a pranura local, o teorema da pranura, né? Que é o caso que você pode ter uma situação em que você pode ter um espaço-tempo curvo, mas localmente ele é plano. Determinantes da métrica e tensor de Levi-Tivida. Depois eu vou falar de curvatura e desvio geodésico na aula 4. Bem, eu pretendo me deter principalmente até aqui. Vamos ver até se eu consigo fazer isso. Porque se essas aulas ficarem muito longas, o curso vai ficar até aqui. Porque já é bastante coisa. Se eu conseguir ir além, eu ainda vou abordar. Se eu conseguir cumprir tudo isso aqui em 6 aulas, como no máximo 12 horas, eu vou fazer eu faço os 2 outros. Eu pretendo, eu acho que não vai caber nesse mini curso resolver os exercícios, mas eu pretendo resolver os exercícios desse capítulo da apostila do Poisson e gravar. Mas isso provavelmente eu vou deixar no meu canal, lá no YouTube ou no blog que vocês estão vendo aqui, né, com essa identificação, ethertenebris.blogspot.com. Então, eu pretendo deixar lá essas identificações. Bem, começando a aula, né? E vetores e tensores, diferenciação covariante geodésica. Eu estou tratando esse material aí, do professor Érico Poisson, como esse material. Ele tem esse material, um curso ministrado em cima desse material, né, em inglês, e basicamente, e o que nós vamos fazer aqui é basicamente o primeiro capítulo. Eu estou pensando, a cada ano, oferecer mais um capítulo desse trabalho aqui, do professor Érico Poisson, que me parece um trabalho bem interessante, que contém um material um pouco mais avançado em relatividade geral, e que é bastante interessante para a gente, para o grupo, para a minha pesquisa com o professor Luiz Gustavo Almeida. Bem, como vocês podem ver, o capítulo é razoavelmente extenso. E, bem, vamos começar, né? Aqui algumas definições básicas que estão na entrada do capítulo, da entrada do livro, em que algumas coisas são um pouco uma anotação, né? Como vocês podem ver, nós vamos usar e abusar da anotação tensorial. Então, vamos lá. Recomendo que essa parte aqui fique, qualquer dúvida de anotação, vocês devem voltar aqui, ou simplesmente mandar e-mail para mim também, né? Começamos, então, a primeira aula, né? A gente vai definir aqui uma curva gama. Pensando numa curva. Essa curva, ela vai estar em uma variedade diferenciável. O que é uma variedade? Uma variedade é um espaço topológico que ele é localmente semelhante ao RN. Bem, a palavra topológico, ela pode ser um pouco assustadora, mas a topologia é um campo da matemática muito bonito, mas a gente não vai tratar disso aqui, a gente vai tratar sobre uma lógica mesmo mais próxima da geometria diferencial, ou seja, a gente vai estar tentando estabelecer como é que a gente faz um cálculo diferencial integral em cima de espaços curvos. E para isso, por isso que a gente precisa fazer essa definição do que é uma variedade diferenciável, né? Existem cursos de variedades diferenciáveis, eu não vou tratar deles aqui agora, mas eu vou fazer essa primeira parte, é uma perspectiva um tanto quanto intuitiva do que seria uma variedade diferenciável, mas eu posso pensar uma folha, como a figurinha está mostrando,
eu tenho um vetor, a curva gama, que eu tinha definido, eu tenho um vetor tangente, o alfa, num ponto P, e eu quero saber como é que esse vetor se propaga ao longo dessa curva. Porque, assim, quando a gente está no espaço plano, fazer somas e subtração de vetores é simples. A gente apenas conserva o vetor quanto à sua definição heurística, né, quanto à sua definição intuitiva, que é módulo, direção e sentido, conservando isso, a gente desloca o vetor paralelamente a ele mesmo, ou seja, conservando módulo, direção e sentido, até que ele se encontre com outro, e aí a gente faz a regra do paralelograma. Aqui não dá para fazer isso, porque quando a gente desloca o vetor, ele acaba sofrendo alguma defasagem ao longo de uma curva. Então, você desloca o vetor ao longo de uma curva, seja qual ela for, mesmo que seja uma reta para esse espaço, que aqui são as retas, são o menor distância de 2 pontos, são chamadas geodésicas. Então, se a gente está lidando com o espaço-tempo genérico, nós podemos ter um problema bem grande para fazer deslocamento de vetores paralelamente a eles. Então, é isso que nós vamos tratar basicamente nesse capítulo. Como é que a gente vai lidar com esses deslocamentos. Então, tem a curva e eu tenho lá aquele vetor que eu falei, né? Tá aí o vetor o alfa. Alfa são as componentes do vetor, né? Então, vamos lá. Então, eu vou coordenatizar essa curva com relação a um parâmetro que, em geral, é o segmento, o comprimento de algum segmento da curva, né? Então, eu estaria medindo em cima da curva uma distância. E isso é uma parametrização para a curva, então tem coordenadas estabelecidas para essa curva, e eu começo a construir cálculo diferencial integral para essa curva. E aí é onde aparece a minha notação. Eu odeio essa notação, porque f, alfa é uma derivada. É uma derivada normal. Depois eu vou fazer uma discriminação aqui com relação ao outro tipo de derivada, que chama de derivada covariante. É uma derivada normal. Quer dizer, ela não é normal, uma derivada usual. O termo normal pode ser associado à normal geométrica, né? Ao conceito de normal da geometria. Então, aqui nós estamos lidando com uma derivada, que não é uma derivada covariante por enquanto, e, como vocês podem ver, ela sofre saturação de índice. O alfa ainda é o vetor tangente à curva, parametrizada dessa forma. Então, assim eu posso escrever a derivada da função f. E é interessante dizer que eu posso escrever a derivada da função f em termos de coordenadas alfa, ou de x alfa, ou x alfa linha, que aí seria um outro sistema de coordenadas. Então, e é importante estabelecer sistemas de coordenadas, porque em relatividade a gente lida com referenciais, e referenciais são vinculados a sistemas de coordenadas. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou estabelecendo como é que eu faço a troca de sistema de coordenadas, que acaba sendo também a troca de referenciais. Então, a transformação desse sistema se dá por uma matriz jacobiana, que é essa matriz dx alfa linha. Essa matriz jacobiana, ela é uma matriz que é a diferenciação das coordenadas em um referencial em função das coordenadas em outro referencial. Então, nós temos aí que o vetor tangente a essa curva, também em dois referenciais, ele sofre, ele é visto por um referencial linha, segundo um outro jacobiano, sendo que as duas matrizes jacobianas, a do F
da derivada da função f e do vetor tangente são inversas entre si. Ou seja, quando a gente multiplica a matriz dx alfa pela matriz dx alfa', dx alfa, na verdade nós temos 1. Né? Essa é a matriz unitária. Então nós temos aqui, então essas matrizes são inversas entre si. Pois bem, então, e isso me diz o seguinte, talvez a primeira conclusão do curso, né? Nós vamos construindo aqui as coisas matematicamente, e temos agora a primeira conclusão do curso, que é que o produto escalar, ele é um invariante por renormalização. Ele não muda, você muda as coordenadas, e o jacobiano permanece, e o produto escalar permanece o mesmo, dado que a função f e o vetor tangente, eles têm papéis, eles são modificados por matrizes que são uma inversa da outra. Então, quando a gente tira o produto escalar num sistema de coordenadas saninha, f, alfa, u alfa, e aí a gente transforma esse produto escalar para outro sistema de coordenadas, então vai aparecer um jacobiano, que é um jacobiano para o alfa, e o jacobiano inverso, que é para f, alfa, e a multiplicação entre os dois é unitária. Então, eles são invariantes. Dessa forma, eu posso definir que esse tipo de vetor, ele é um que eu estou apresentando ali, ele se transforma dessa forma com o jacobiano, e eu tenho um outro tipo de vetor que se transforma com o inverso do jacobiano do primeiro. Então, eu tenho dois tipos de vetores aqui, quanto à transformação dele entre referenciais frente à matriz jacobiana. Esse primeiro é um vetor, eu chamo de vetor, e o segundo é o vetor dual do primeiro. Na verdade, eles são duais entre si, né? Mas, então, quando eu faço um produto escalar entre esses dois objetos, um vetor e o seu dual, eu tenho que o produto escalar se conserva. Aí escrevo as matrizes jacobianas, a direta e a inversa, né? Eu identifico elas, e escrevo o produto escalar entre esses dois objetos. E agora eu estou demonstrando essas afirmações que eu fiz. Né? Então aí eu tenho as duas matrizes jacobianas, o produto escalar entre os dois em um sistema de coordenadas, e no outro, sendo que o produto escalar fica multiplicado por esses dois jacobianos. Assim como um é o inverso do outro, eu posso cortar e eu tenho que esse produto é uma identidade. Então, eu sumo com o produto e posso escrever dessa forma que está escrito aí. Isso é um escalar. Né? Esse tipo de operação básica, da invariância de escalares e tal, ele é um tipo de operação que é interessante, porque a partir disso eu posso começar a sinalizar como construir vetores e vetores duais, um em função do outro. E isso eu uso com um objeto que eu chamo de métrica, que ele tem, nesse cenário aqui, em outros cenários eu tenho outros papéis, mas nesse cenário aqui, ele tem o papel de converter vetores em vetores duais e vetores duais em vetores, que é o que está acontecendo aqui. Então, o que acontece é que os índices, nessa forma que eu escrevi, os índices beta se somam, então eles correm de G alfa 0 a 0 mais G alfa 1 a 1 mais G alfa 2 a 2 mais G alfa 3 a 3.
e o P também. Né? Então, o beta ali corresponde a uma soma de índices. Né? E essa conversão, ela é feita também pela matriz métrica, como eu falei, pela métrica, e a métrica, ela também tem uma métrica inversa. Né? Quando você sai do vetor para o vetor dual, você tem a métrica. A métrica inversa é a que sai do dual para você. Então, né, é um produto matricial entre a métrica e a métrica inversa me dá o delta de crônica. Claro que aqui a métrica e a métrica inversa depende de quem você está chamando a métrica. As métricas são uma inversa da outra. Bem, realmente no conceito de teoria de matrizes. Né? Pois bem, agora que eu fiz essas definições fundamentais e até razoavelmente intuitivas, eu peguei essa figurinha aí, lá do Poisson, peguei essa figurinha aí, para exatamente andar com o vetor A ao longo da curva gama. Então, eu vou sair de um ponto P para um ponto Q. Um ponto P que vai estar em x-alfa sobre a curva gama, e para um ponto Q que vai estar em x-alfa mais d-alfa. Então, vou ter essa propagação ao longo dessa linha, que agora eu chamo de linha de mundo, que é onde eu estou me propagando, onde tem um móvel se propagando, e vou ter ele no ponto P, e com coordenadas x-alfa, e no ponto Q, o mesmo vetor com coordenadas x-alfa mais dx-alfa. Ou seja, eu estou fazendo um pequeno deslocamento entre eles. Né? E assim, eu subtraio o vetor A, alfa, no ponto P do vetor no ponto Q, e eu percebo o que é um incremento, que vai haver um incremento, que vai haver que esse vetor, essa subtração, ela pode ser vista como uma derivada, você pode definir em cima dessa subtração uma derivada, e essa derivada, ela fica com um termo a mais, que é um incremento desse deslocamento, que é o quanto que o vetor mudou ao longo do deslocamento. E esse incremento, ele está associado à função gama, que é esse fator gama que aparece aqui, que é a conexão. A gente vai chamá-la de conexão. Eu vou falar bastante desse objeto aqui, então eu reescrevo aqui a diferença do vetor nos dois pontos, né? E eu estabeleço, para afirmar mesmo, que nos dois pontos eu estabeleço a coordenatização, né? No ponto P eu tenho A alfa, X alfa, e no ponto Q é X beta mais DX beta, então tem uma coordenatização estabelecida. Então tá aí os dois vetores nos dois pontos, e a diferença do vetor num ponto para ele mesmo no outro ponto. E justamente essa diferença me oferece uma discrepância entre os vetores que está dada aí. E essa discrepância está associada, como eu falei, a esse parâmetro gama. Né? E eu quero comentar com vocês, eu escrevi embaixo ali, a mudança de coordenadas, né? Como é que a derivada, esse tipo de derivada aí fica num outro sistema de coordenadas, né? E começa a aparecer aqui um termo hessiano, ou seja, o primeiro termo dessa derivada me indica um termo com dois jacobianos. Tudo bem, com duas derivadas primeiras aqui, né? Entre alfa e beta. Entre a coordenatização x alfa linha, x beta linha.
No outro, eu tenho uma derivada segunda, que eu chamaria, é um operador hessiano. Operadores hessiano, em geometria, eles costumam ser associados à curvatura. Né? Eles costumam ser uma medida de curvatura, e eu já vou explicar por quê. Esse operador a gente não vê muito na física, mas que é o operador hessiano, mas a gente vê, mas na matemática ele é bastante discutido, as propriedades do hessiano, né? Então eu vou comentar um pouco, eu não vou escrever nada aqui, mas porque o curso de relatividade do Poisson também não escreve, eu estou seguindo ele, mas eu estou produzindo um material que eu e o professor LG, nós estamos produzindo um material que a gente deve submeter em breve, em português, sobre relatividade, que vai esclarecer um pouco essas coisas, esses operadores, essa coisa toda, né, no espaço tensorial. Então, dito tudo isso, eu escrevo aí a minha discrepância, a minha derivada, eu até já dei spoiler disso aqui, né? Em relação ao parâmetro lambda, né? Então, eu novamente escrevo o vetor tangente, e aí eu fico com uma derivada global, uma derivada diferente da derivada simples. É justamente uma derivada que ela está acrescida de um termo que é associado a essa discrepância do deslocamento do vetor ao longo da linha gama entre os dois pontos. E o nome desse objeto que está associado a essa discrepância, o nome dessa função, é a conexão. E a conexão é representada pelos símbolos de Christoffel, que são esses gama, alfa, mini. Esse objeto, embora tenha componente, ele não é um tensor, porque ele não se transforma como um tensor. Tensores se transformam de forma jacobiana. E esse cara, a gente vai ver que ele tem um hessiano dentro dele, como eu tinha acabado de falar, sobre o papel do hessiano, né? Pois bem, aí eu tenho justamente a diferença entre a derivação covariante e a derivação usual, né? Ou seja, a derivada em espaços curvos e a derivada caso o espaço não tivesse curvatura. Então, eu tenho esse acréscimo da derivada no espaço plano, mais esse termo de discrepância, que é o quanto que a curvatura perturbou o meu vetor, né? Então, eu estou estabelecendo mudanças de coordenadas para esse termo, que eu falei, esse termo da discrepância, que é a diferença entre as duas derivadas, né? Que eu botei na equação acima. Então, eu estou fazendo uma mudança de coordenadas agora, de coordenadas sem linha para coordenadas com linha, e aí eu encontro esse termo nesse outro sistema de coordenadas com linha, aonde exatamente essa transformação, você vê aqui, o primeiro termo da transformação, eu acho que não está aparecendo o cursor, né? Mas você tem aqui o primeiro termo, tem gama, alfa, mi, beta, com os operadores jacobianos, e o segundo termo com um operador hessiano, está até escrito errado aqui, dx, aqui era para ser um 2, ó, d2x alfa linha, dx mi, dx beta, desculpem aí, eu preciso corrigir isso depois. Aqui está escrito corretamente nessa parte. Então, a partir disso, quando eu elimino o A, quando eu considero a mudança jacobiana para o A, dessa forma, podendo sumir com ele, ou seja, eu peguei a mudança jacobiana e botei ali, então eu não posso desconsiderar o A. Eu tenho que o símbolo de Christoffel, a conexão, ela não é um tensor, porque ela não se transforma de uma forma tensorial. Então, um tensor aqui, ele é definido para fins desse curso. Existem definições mais rigorosas de tensor por aí, que são mais
Porém, para os fins desse curso, eu vou definir um tensor como algo que se transforma como um jacobiano. Logo, o símbolo de Christoffel, ele não é um jacobiano. Ele é um objeto da geometria riemanniana, da geometria de espaços curvos, que não é um tensor, porque ele não se transforma como um jacobiano. Tá bem? Então, eu também demonstro que a regra do produto para esse tipo de derivada, ela é válida. Ou seja, quando nós temos um produto escalar entre dois vetores, eu mostro aqui que existe a regra do produto do cálculo diferencial, como é feito usualmente. Então, eu mostro que para os dois vetores, a regra do produto está preservada. Como vocês podem ver, que eu escrevia o produto, né? Então eu abri com o setor da derivada covariante, o setor da derivada original para P, que é o vetor dual, e para o vetor, e aí eu encontro que os dois, né, que os dois vetores, eles estão eles se preservam frente à diferenciação. Com isso, eu posso começar a pensar em construir uma derivada para tensores de ordem superior. O vetor, o escalar, é um tensor de ordem zero. Um vetor dual, são tensores de ordem 1. Eu quero um cara que tem duas componentes, aí é um tensor de ordem 2. Então, eu vou definir a derivada dele desta forma, que está... Né? Então, se eu tenho uma curva gama descrita por x alfa e lambda o parâmetro arbitrário, eu posso escrever um comprimento, um elemento de linha, algo que me dê o comprimento desse objeto. E aí eu escrevo assim, ou seja, o que vocês estão vendo aí na verdade, dentro dessa raiz, um produto escalar da métrica, da matriz métrica, né? E com dois vetores tangentes, alfa com coordenada com componentes alfa e beta. E isso eu estou integrando ao longo do comprimento da curva, então eu tenho, e isso me dá o comprimento entre os pontos P e Q. Mais uma vez eu escrevo vetor tangente, vocês já viram várias vezes. E eu faço aqui um incremento. No parâmetro lambda, né, onde eu faço lambda vai em A lambda mais B, um incremento linear. E com isso eu tenho, ou seja, aqui eu estava usando o alfa. Eu acho que aqui mais um equívoco, eu estava usando T alfa aqui, né? E aqui que eu ia usar o alfa. Pois bem, porque é uma reparametrização que eu estou fazendo. Mas isso aqui vai ficar mais claro, porque eu tenho uma demonstração exata do que eu estava querendo fazer nisso aqui, apesar da definição no início ter dado uma rateada, vai ficar mais claro já. Que, na verdade, eu vou, a partir da minimização desse Lagrangiano, eu posso escrever uma corrente conservada para ele, que equivaleria a uma força, ou a uma aceleração. E eu tenho essa aceleração aí, com esse Lagrangiano minimizado. Esse objeto aí, né, em que vocês veem uma derivada segunda da coordenatização posição, né? Mais um termo que pega, ou seja, uma derivada primeira do vetor tangente, depois mais um termo que pega um produto escalar, um produto tensorial do vetor tangente, que é igual a k lambda, uma função, um parâmetro k, vezes o vetor tangente. E esse parâmetro k, que eu posso chamar de parâmetro afim,
é um parâmetro arbitrário ligado ao lagrangiano dessa forma. Aquilo ali é uma densidadezinha de lagrangiana. Então, com isso, eu posso reescrever a equação geodésica. Né? Essa aqui é a mesma equação geodésica, só que aqui eu estou botando vetores. Né? O alfa aqui é o vetor tangente, e a curva é representada por x alfa lambda, usualmente, escolhemos a geodésica tipo tempo parametrizadas pelo tempo próprio tal. Isso é uma forma de facilitar a conta, porque você acaba parametrizando a geodésica por aquilo que o observador que está na linha de mundo está vendo. Então o cara vê a linha de mundo, ele vê o quanto que ele andou em cima da linha de propagação dele, da linha de mundo, e percebe o tempo que ele andou, então ele está fazendo o tempo próprio dele, né? Ou seja, aqui a gente tem que ter um pouquinho de conceito já de relatividade estabelecido, por isso que são cursos avançados de relatividade. Então a gente escreve uma geodésica tipo tempo, a gente escreve ali o elemento de linha, e isso para uma lagrangiana igual a 1. Se vocês lembrarem, o parâmetro K, ele é a derivada da lagrangiana, do log neperiano da lagrangiana. Se a lagrangiana é igual a 1, aquele termo vai a 0. Então, nós temos essa derivada covariante aí. Derivada covariante, não, desculpa. Essa geodésica homogênea, que não, com o lado direito dela nulo. E isso aqui implica nessa reparametrização, que eu já tinha mostrado para vocês, aonde os parâmetros da curva estão relacionados pela derivada, pelo parâmetro afim, pelo parâmetro K-lambda. Né? Isso aqui vai ser objeto de uma demonstração daqui a pouquinho. Então, a gente define agora um parâmetro escalar ligado ao módulo do vetor tangente, o alfa. Né? Assim, definido esse parâmetro, que é esse objeto aí, que é um módulo ao quadrado do vetor tangente, o alfa. E aí é interessante que a gente vai ver agora como é que esse módulo quadrado do vetor tangente varia ao longo da curva. Nós temos que, obrigatoriamente, o módulo tangente do vetor o alfa, o módulo do vetor tangente, o alfa, desculpa, precisa ser constante para uma geodésica afim. Para isso, a gente assume o x igual a menos 1. Quando o parâmetro afim for o tempo próprio, x igual a mais 1, ou seja, quando ele é o tempo, quando é o tempo do próprio cara, né? O cara está usando como parâmetro o tempo que ele mesmo mede. Então, ele vê o deslocamento dele em termos desse tempo. E x igual a 0 quando vamos lidando com geodésicas nulas. Então, quando a geodésica for nula, o vetor vai ser perpendicular a ele mesmo. Você vai estar propagando na velocidade da luz. Né? Notamos que, obrigatoriamente, o módulo do vetor tangente precisa ser constante por uma geodésica afim. Assim, né, os valores x igual a menos 1, quanto o parâmetro afim for o tempo próprio. Bem, na verdade, eu estou me repetindo aqui. Né? Então, vamos ver isso. Eu escrevo aí a derivada do parâmetro módulo ao quadrado do vetor tangente, tá? Derivada considerando o espaço curvo, né? Derivada covariante. E quando eu efetuo a derivada covariante do escalar desse objeto, eu encontro que ela tem que ser nula. Na verdade, o alfa, na abra beta, o alfa sobra o alfa do lado de fora,
e o alfa na abra-beta, o alfa em cima, sobra o alfa e o beta do lado de fora. Aqui a regra do produto funciona como usual, como a gente está acostumado. Escrevendo isso, eu tenho que esse produto, esse parâmetro escalar, que é o módulo do vetor tangente, ele não varia. Ou seja, dessa forma eu consigo manter o vetor tangente constante ao longo da curva. O módulo do vetor tangente constante, o que é algo que me interessa muito para poder realizar transporte paralelo. E a partir dito isso, eu estaria encerrando a aula, já com 40 minutos de transmissão, de gravação, mas eu quero fazer uma demonstração aqui, que é o problema 2 do curso do Guelph. Vamos lá. Eu quero mostrar essa geodésica, que essa geodésica aí se reduz a geodésica afim quando eu substituo a parametrização de lambda por de lambda asterístico, sendo que a relação entre elas é essa aqui, já copiando entre elas essa aí. Então, foi o que eu fiz ao longo da aula, mas agora eu estou dando atenção e fazendo uma demonstração mesmo, que eu acho útil para o entendimento da nossa aula, e que é um exercício lá do Guelph. Então, eu pego o de lambda asterístico, faço exponencial da integral do parâmetro afim de lambda. E aí eu substituo isso na primeira geodésica, na geodésica que não é homogênea. E aí, quando eu substituo isso, eu fico com essa geodésica grandona aí, onde aparecem o fator exponencial duas vezes, né? Aqui exponencial de menos 2 também, esse primeiro termo, que é o termo da derivada segunda, aparece essa exponencial, o segundo termo aparece essa exponencial, que é igual ao lado direito, onde eu vou ficar, o K era d lambda do log-Neperando lagrangiana, vezes a exponencial. Aí, aqui, nesse objeto todo aí, nesse objeto bonito aí, eu vou fazer K igual a zero. Quando eu faço K igual a zero, esse exponencial aqui vai para 1, essa exponencial aqui vai para 1, então eu retomo o lado esquerdo da equação igual a esse lado esquerdo aqui. Né? Este lado esquerdo aqui. Só que o lado direito, quando eu faço K igual, d lambda K igual a zero, o lado direito aqui vai para zero. Né? Então, eu reobtenho a minha geodésica nula. Isso é o conceito de parâmetro afim. Então, aí está demonstrado, como nós queríamos demonstrar, né? Essa demonstração está muito bem feita também, além do trabalho do Guelph, ela está muito bem feita também nesse livro aí, que é o livro do Schutz, que é em primeiro curso em relatividade geral. Eu recomendo vocês a darem uma olhada tanto no Guelph como no Schutz, como na aula do Guelph, como na aula do Poisson, desculpa, Guelph é o nome da universidade, como na aula do Poisson lá na Universidade de Guelph. Bem, eu vou parar por aqui. A segunda aula vem em seguida, é a derivada de Lie, mas eu vou cortar aqui com 43 minutos, então eu consegui ganhar um tempo, aí, já que eu tenho até 12 horas para apresentar isso aqui, então, e vou encerrar essa primeira aula. A gente se vê na segunda aula.